Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início aqui à nossa jornada de criminologia em parceria com o CPEC. Meu nome é Rafael, sou assistente de direção da Escola da Defensoria Pública e eu gostaria de registrar que é um motivo de muita felicidade, muito orgulho, realizar mais um evento com esse peso, com essa magnitude, em parceria com o grupo do professor Maurício Dieter, o CPEC. A Defensoria de São Paulo ela sempre teve uma relação muito intensa com criminologia, e isso tem uma razão muito clara. A partir do momento que você tem uma missão de defender a população vulnerável, é necessário entender esse sistema punitivo, é necessário se aproximar dessa realidade. E não há, no âmbito do sistema punitivo, outra ciência que auxilie essa aproximação além da criminologia. Nesse sentido, eu estava conversando com a professora Vera, que há alguns anos ela deu uma palestra nesse auditório e falou um pouco sobre um texto que ela tinha produzido sobre lei de drogas e como aquilo mudou a minha perspectiva enquanto defensor público em relação àquela realidade que eu lidava diariamente. Em relação à minha perspectiva sobre a lei de drogas, a criminologia ela tem esse condão, né? Ela tem essa função. Eu gostaria apenas, antes de começar o evento, de lembrá-los de duas coisas. As próximas palestras, hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, serão realizadas na São Francisco, ok? Então, se alguém chegar aqui, o auditório vai estar fechado. E os certificados eles só são emitidos com 75% de presença, então não esqueçam de assinar as listas de presença que vão estar disponíveis lá na USP e que estão disponíveis, e a lista que está aqui agora na frente. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar para compor a mesa, para presidir a mesa, o Dr. Vinícius Paz Leite, defensor público aqui do Estado de São Paulo. E, com muito orgulho, gostaria de chamar a professora Vera Malaguti Batista, professora de Criminologia da UERJ e secretária do Instituto Carioca de Criminologia. Desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Eu poderia aqui apresentar a professora Vera falando do extenso currículo dela, mas eu vou quebrar o protocolo porque o meu amor por ela não cabe no currículo Lattes. E eu queria contar uma história, lá pelos idos de 2004, estava tendo aula de Direito Penal com o professor Japiaçu, no Rio de Janeiro, na UFRJ. E ele estava dando aula de teoria da pena e estava falando das funções da pena, função preventiva, retributiva. E eu levantei a mão e falei, olha, professor, essas funções aí são todas mentirosas, elas não existem. E ele já sacou o que estava acontecendo e falou, olha, o abolicionismo ele é muito bom na teoria, mas ele não resolve o problema. Ele não propõe nada, ele é só teórico. Ele é muito bom na teoria, na prática ele não resolve nada, não propõe soluções. Aí agora, mais de 10 anos depois, surge esse livrinho aqui, que é um manifesto criminológico brasileiro, um verdadeiro manifesto criminológico, crítico, né? Assim como o manifesto comunista, no final ele vai propor aí algumas soluções, né? Então a minha resposta ao professor Japiaçu, que disse que a gente não tem soluções práticas, muito pelo contrário, a gente é uma ciência voltada, a tecnologia é uma ciência voltada para a prática, para a mudança da realidade marginal a qual a gente vive. E a professora Vera vai falar no final desse manifesto, eu vou ler aqui para vocês. Propomos uma pequena pauta para os desafios de hoje. Primeiro, mudança radical da política criminal de drogas, produzindo políticas coletivas de controle pela legalidade. Despenalização de crimes patrimoniais sem violência contra a pessoa, como furto. Abrir os muros das prisões para sua comunicação com o mundo, seus amores, suas famílias, seus amigos, seus cronistas. Impedir que os familiares de presos sejam punidos além da estigmatização que já sofrem. Transformar a ideologia do combate em grandes instaurações de mediações horizontais no sentido do desarmamento.
diminuir em grande proporção o número de policiais, desarmando-os e transformando-os em grandes coletivos de defesa civil, invertendo o sentido da segurança pública da guerra contra os pobres para o amparo aos efeitos das ruínas da natureza sob o jugo do grande capital. Legalização do segundo emprego de policiais e bombeiros. Ampliação e fortalecimento da Defensoria Pública. E por último, o fim da exposição dos suspeitos para a mídia e restrições ao noticiário emocionalizado de casos criminais que aniquila o direito a um julgamento justo por juízes isentos. Então essas são as nossas reivindicações abolicionistas contidas aqui no nosso manifesto criminológico, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, da professora Vera Malaguti, a quem eu passo a palavra agora. Bom dia a todos. Eu quero falar da alegria de estar aqui nessa casa, né? A Defensoria Pública é a nossa casa, é a casa da defesa, né, contra o Estado penal, né, na defesa dos pobres e dos oprimidos, né? Ele está falando do manifesto. Tem também o manifesto antropofágico, que é muito importante também do Oswald de Andrade, já que a gente está em São Paulo. E aí agradecer muito a Defensoria Pública, ao Maurício Dieter, querido, que não pôde estar aqui, mas que é nosso companheiro firme, que tem organizado vários encontros super interessantes aqui. E dizer também da alegria, está dizendo que o Vinícius é meu filho, do Nilo. Eu conheço ele a vida toda, ele foi aluno de graduação do Nilo, ele está nessa marcha com a gente, né? Uma marcha difícil, né? Porque é uma caminhada dura, né? Tudo contra nós, mas o que a gente vai fazer, né? A gente pensa assim, quanto mais fica velho, no meu caso, mais isso aprofunda, né? Eu não era abolicionista quando eu comecei a trabalhar a criminologia, mas todo mundo que aprofunda, né, o seu olhar, os seus estudos sobre a questão criminal e sobre a prisão, ela vai ser abolicionista, ela não tem como acreditar numa prisão. Quem acredita em prisão é quem não conhece, ou então quem é sádico. Conhece mesmo assim acredita, né? Porque aquilo não é nada do que... Eu me lembro do velho professor abolicionista Luke Husman, que dizia que quando eu dizia, mas o senhor não acha que é utópico ser abolicionista? Ele falava, não, utópico é a prisão, que promete o que não cumpriu há 200 anos, né? Então eu pensei na seguinte coisa, para a gente organizar as duas aulas, né? Eu pensei na aula de hoje de trazer, né, vamos dizer, amadurecida a minha reflexão sobre uma interpretação da questão criminal no Brasil. E na aula de amanhã, uma metodologia, quer dizer, uma discussão metodológica, que eu estou trazendo aqui uma interpretação, tudo isso é obra aberta, né, à realidade, ao debate. E amanhã a gente trabalhar o que seria uma metodologia criminológica brasileira sobre a realidade brasileira. Eu não tenho formação jurídica, acho que nem todos aqui também têm formação jurídica, então a minha proposta metodológica é uma proposta em debate, né? Quanto mais a gente vai procurando uma verdade na pesquisa, mais ela vai ficando longe, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente acha que precisa ler. Quanto mais a gente faz uma metodologia, mais a gente sabe que isso é uma caminhada, né? Então eu vou dar vou falar bastante aqui no primeiro momento. Eu proponho depois a gente fazer o intervalo e abrir para o debate na segunda parte. Se alguém tiver também alguma dúvida, não precisa ser uma coisa muito formal. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente pensar é a gente pensar a centralidade política, no sentido de relações de poder, que a questão criminal tem hoje. Basta olhar o Jornal Nacional, quem aguentar ir até o final, porque aquilo é uma delegacia de polícia, né? Então começa e depois no finalzinho dá um minutinho para a defesa dos advogados, escracha. Mas não existe mais no Brasil uma discussão política. Não se discute, lógico que existe, né, as resistências, as tentativas, as redes de resistência, mas vamos dizer, existe um encobrimento da questão. A questão criminal, é o Nilo Batista que diz isso, ela é um fetiche. Fetiche por quê? Porque ela encobre o que tem por trás do conflito, né? Se por trás do conflito tem a questão da terra, aí faz o esbulho possessório.
se tem o problema da dependência, né, do uso problemático de alguma substância, aí você transforma. Então, o criminal, ele esconde o que tem por trás. Então, nós estamos no auge exatamente de esconder a política, né? Nós, no Brasil, não discutimos mais projeto político para o país. Eu discuto, vocês também devem discutir nos seus movimentos, mas oficialmente, né, no poder, isso não existe mais. Então, a questão criminal hoje é se o Lula é culpado, se o Lula vai ser preso, se o Temer vai ser não sei o quê. É um troço e que ajuda a fazer essa verdadeira violação do Brasil que está acontecendo, né, depois desse golpe do capital vídeo financeiro que aconteceu, e que nós estamos vivendo uma regressão, assim. Eu que já sou mais velha, eu acordo, acabou a legislação trabalhista, acabou. Cada dia a gente leva um susto, né? A minha própria universidade, onde nós estamos resistindo, hoje ela já é, né, aquelas certezas que a gente tinha, não sabe se eles vão privatizar, se eles vão vender, o que vai... Lógico que nós estamos lá na resistência, não vou nem dizer no passarão, porque sempre que disse isso eles passaram, né? Mas estamos lá, vai ser over our dead bodies, vai ser por cima do nosso cadáver. Então, estamos lá, mas é um... Então, a questão criminal, ela é fundamental para essa gestão neoliberal, que a gente chama do capitalismo videofinanceiro, né? E a judicialização, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, a gente tem aquela intuição, né? Uma coisa que é da pele, né? Às vezes você nem tem os argumentos. Eu acho que eu fui fazer mestrado, doutorado, estudar para afinar os meus argumentos, né? Mas eu me lembro, eu sou socióloga, mas eu me lembro que quando começou a discussão da judicialização, parte da sociologia achava, né, como é um discurso, né, que a judicialização nos ia levar a um patamar civilizatório, né? Eu que trabalho com o conceito de barbárie de um filósofo chamado Marildo Menegatti, né, onde a barbárie não se contrapõe à civilização, ela é o excesso de civilização, segundo a teoria marxista, né? Então, essa judicialização, na verdade, ajudou a expandir o sistema penal e o poder punitivo, não é? E aquelas, eu me lembro do Barata dizendo, não temos que ter penas alternativas à pena. É claro que as penas alternativas têm uma função importante, mas quando elas entraram para desafogar o sistema penal. E, na verdade, não desafogou, expandiu seus tentáculos, né? Hoje, briga de vizinho, qualquer coisa é judicializada, criminalizada, né? Então, e isso produziu, então, o nosso objeto, né? O nosso objeto de luta, de reflexão, que é o grande encarceramento, né? O Brasil está no terceiro, disputando, se não me engano, com a Rússia, o terceiro lugar. Não é boa, não é coisa boa isso, né? O terceiro lugar em população encarcerada, e estamos disputando com aquele Facínora, presidente da Filipinas, né, da Indonésia, que está matando, traficando. Como a gente faz? Estamos disputando com ele, já que estamos na mesma política criminal, com derramamento de sangue, a maior taxa de crescimento da população encarcerada do mundo. Então, os Estados Unidos, pré-Trump, tem até uma decisão da Corte Suprema, não sei se vocês sabem, que era, por exemplo, o Estado da Califórnia tinha que libertar 25% dos prisioneiros. Lógico que essa notícia não vai sair no Jornal Nacional e tal. Então, nós já estávamos nos Estados Unidos, e também no período Obama, né, com um decréscimo da taxa de encarceramento. E mesmo na Rússia, né? Mas no Brasil a gente está na ascendente. Então, qual é a nossa principal tarefa? Nossa principal tarefa, primeiro, é desnaturalizar, né? O meu livrinho, toda a aula de criminologia, porque o que parece para a gente? Que a prisão é uma espécie de cenário natural, né? Faz parte da natureza. Eu sempre brinco dizendo, olha, se você é religioso, dependendo da religião, não foi o Senhor que no 8º dia criou o crime, o criminoso, a prisão, né? Então, e se você também trabalha no paradigma biológico, é cientificista, né? Também a prisão não nasceu, ela é uma construção histórica e social do Ocidente, né? A gente pode até usar a palavra do Ocidente branco, né? Nós que somos o resto do mundo, embora eu seja branca, mas por dentro não sou. Então,
desnaturalizar isso historicamente, historicizar é fundamental, senão a gente acha que isso faz parte da natureza, né? Então, nós fazemos uma caminhada, né? O Zaffaroni trabalha nessa perspectiva, e o Anitua, que tem um livro precioso, que é Histórias dos Pensamentos Criminológicos, é um livro desse tamanho, mas não se assustem, que é um livro saboroso de ler, que também pode ser lido pelos capítulos, né? Se quiser, é assim um tratado, né? E ao mesmo tempo um tratado crítico, bem escrito, maravilhoso. Esses autores, então, a partir de Foucault, trabalham o século XIII na Europa. A criminalização, o crime, a prisionalização é uma história europeia, né? Não é uma história, é uma história colonialista para nós que incorporamos. Então, o que acontece ali no século XIII? Né? Você tem 3 grandes processos. Depois vocês vão entender por que eu fui tão para trás. Não fiquem preocupados, meu Deus, ela começou no século XIII, onde é que isso vai acabar, né? Mas no século XIII você tem uma mudança nas relações de poder no Ocidente. Isso que é importante. Até o século XIII, as diversas comunidades que hoje constituem as nações europeias, né? A Itália, a França, que eram bretões, gauleses, aqueles povos todos, eles resolviam os seus conflitos, os seus problemas, a partir de uma horizontalidade. Não existia nem a figura do criminoso e nem a figura do promotor. Que tempo bom que era isso, né? Tinha só... Tô brincando, isso é piadinha de... Então, até então, cada povo tinha uma maneira de resolver seus conflitos que era horizontal. É a Inquisição, é o Tribunal Inquisitorial que vai produzir uma verticalização, né, da questão, da resolução de conflitos, e essa verticalização vai produzir uma objetificação. Por quê? Alguém vai ser objeto de uma denúncia, não é mais uma coisa entre iguais, né? Entre, olha, meu vizinho, eu uso sempre o mesmo exemplo, quem já assistiu minhas aulas, né? Meu vizinho roubou minha vaca, vai lá para o Conselho de Mulheres, que isso existia também, né? E diz, não, mas agora você, Conselho de Velhos, Conselho de Sábios, Conselho de Druidas, cada povo resolvendo seus conflitos. Diz, não, agora você vai ter que devolver a vaca. Não, mas já comi a vaca. Então ninguém era objetificado, não existia, vamos dizer, a qualidade criminosa. Essa verticalização e essa objetificação, ela produziu a coisa mais importante para o direito penal e para a criminologia, que é a constituição do outro. Não é um companheiro que entrou destruiu a minha plantação, roubou minha vaca, namorou minha mulher, não. É alguém que tem qualidades criminosas, né? E o processo inquisitorial, a outra coisa que eu sempre falo quando eu começo, além da desnaturalização, é que a gente tem que compreender, fazer aquela inversão que o Pavarini fez, de que para entender a questão criminal nós temos que primeiro compreender qual é a demanda por ordem. E qual era a demanda por ordem, o que essa ruptura ela enuncia, o que tem por trás dela. 3 grandes processos. O processo de centralização da Igreja Católica, que vai depois até a Reforma Protestante, mas que é um momento de expansão do poder e de neutralização de leituras alternativas do livro sagrado, que é o caso dos hereges, e do poder feminino, que é o caso da perseguição às bruxas. Esses são os 2 grandes, né, vamos dizer, eixos criminalizantes em torno do século XIII. Então, centralização da Igreja, os primeiros movimentos do processo de acumulação de capital e o surgimento do Estado. O próprio surgimento do Estado surge em cima, né, deste poder punitivo que vai surgir, então. Até então, não existiam iguais que resolviam seus problemas. A partir de agora, né, tem um livro lindo chamado História do Medo no Ocidente, que me inspirou para fazer a minha tese de doutorado, que foi a História do Medo na cidade do Rio de Janeiro, que ele diz que entre o século XIV e o século XVIII, o Ocidente produziu uma mentalidade obsidional. O que quer dizer uma mentalidade obsidional? Uma mentalidade de fortaleza.
Então, o Delumeau mostra como o Ocidente europeu está produzindo um outro interno, que começa com as bruxas, com os hereges, depois com os leprosos, com os muçulmanos, com os judeus, né? E aí mostra que no século XVI, né, além desse outro interno, a Europa está se deparando na empreitada colonizadora com um grande outro, né? Então, todas as teorias criminologicas positivistas que vão surgir depois, elas vão exatamente trabalhar a desumanização, a demonização dos nossos povos e dos povos do resto do mundo, né? Tem quando eu dou positivismo, eu pego uma frase que é do Gall e do Spurzheim, que é do século XVIII, XIX, comecinho do XIX ali, que eles fazem umas pesquisas com o cérebro, né, olhando crânios, tudo a ver com as neurociências na criminologia hoje, né? E eles estudam, então, as faculdades mentais que tem no cérebro humano, e aí a conclusão, olha a conclusão funcional para a colonização do mundo, né? Que essas faculdades, são 27 faculdades, estão presentes na raça branca caucásica, em falta no sul da Europa, nos animais e no resto do mundo, né? Então, a criminalização vem dessa, nós estamos aqui com os animais, o sul da Europa, o resto estamos ótimos, muito melhor do que está com a raça branca caucásica, né? Nós estamos, este lugar do outro que é fundamental para a gente entender isso, né? O pensamento crítico surge, né, nos Estados Unidos, é impressionante, tem uns anos que são mágicos, né? O ano de 1938 é o ano da publicação do livro do Rush, que é o Punição e Estrutura Social, que é um livro fundamental. É o ano do livro do Bonger, do William Bonger, que é um socialista holandês que também escreve sobre a prisão. E é também o livro do Merton, né? Então, o pensamento crítico, né, começa a surgir. Eu fiz uma longa... pulei, né, mas eu queria que a gente entendesse este momento de surgimento do outro. E a criminologia, a gente, em vez de começar um curso de criminologia no século XIX, quando ela apareceu como disciplina científica, a gente vai para o século XIII, porque no século XIII é criada uma metodologia de produção de verdade. E essa metodologia de verdade criminosa não é mais um vizinho que pegou a minha vaca, é um ladrão, e aí nós vamos objetificá-lo, estudar o cérebro dele, o comportamento. E neste tribunal inquisitorial, quais são as duas presenças fundamentais? O juiz e o cirurgião. Então, é um discurso médico-jurídico que vai reaparecer no século XIX como um discurso criminológico, aí já incorporando o positivismo, um discurso científico, né? Então, a crítica, a história da criminologia é toda uma história de crítica, né? O pensamento liberal revolucionário do século XVIII, tanto que eu sempre digo, olha, vocês que estão estudando direito penal, o direito penal surgiu para conter poder punitivo. Não é à toa que que a Revolução Francesa é comemorada no dia 14 de julho, que foi o dia da queda da Bastilha, que era a prisão absolutista. Então, porque senão o estudante que naturalizar os dias de hoje, ele vai achar exatamente que o direito penal ele surgiu para expandir poder punitivo, né? Que os juízes, não vou citar nomes, né? Mas os juízes que estão agora aí celebridades, né? Punitivos, eles vêm dessa linhagem. E o direito penal surge. Então, vem depois o positivismo no século XIX, mas ao mesmo tempo tem o positivismo, tem o Freud lá dizendo, olha, todo mundo tem desejo de matar, né? Usando pela primeira vez o conceito de reação social. Então, enquanto o positivismo criminológico bomba no nazifascismo, na Europa, está lá até hoje, né? O racismo, todas aquelas coisas que estão embrenhadas, né, nas subjetividades europeias, brancas, caucásicas, né? O Freud estava lá na Áustria sendo expulso, um pensamento minoritário. Isso nos dá alento para a gente pensar criticamente nos dias de hoje, porque
Freud está aí, a obra dele está viva até hoje, criticada, datada, mas vamos ler Lombroso? Lógico que Lombroso faria o maior sucesso hoje nas escolas de direito, mas é ridículo o Lombroso, um cara que vai medir a propensão ao crime. Não deixem de ler O Homem Delinquente ou La Dona Delinquente, que ele vai provar que é pelo tamanho da testa, a relação do nariz com o queixo, e lógico, ele vai naturalizar a tendência ao crime entre o sul da Europa, os animais e o resto do mundo. Ele vem nessa linhagem. Bom, e essa história então crítica, os Estados Unidos, eu demorei, a Rosa Delhomme, que foi uma grande criminóloga maravilhosa, venezuelana, foi a minha grande mestra para trabalhar a questão das drogas na América Latina, já morreu também era socióloga. A Rosa Delhomme, ela dizia que nós, críticos, líamos pouco a criminologia dos Estados Unidos, que a gente lia muito a europeia. Ela fazia essa crítica. E quando, o último semestre passado, eu fiz a minha matéria na pós-graduação na UERJ, era sobre a criminologia estadunidense. De Sutherland, Thorsten Selling, até Angela Davis. O movimento negro americano dos anos 60 era abolicionista muito antes, né, desse abolicionismo europeu, e a gente não conhece, a gente lê pouco, né? Então o pensamento crítico vai também no nosso continente muito além de um pensamento, de uma tradução simples dos textos críticos europeus, né? Bom, eu acho que o livro do Loic Wacquin, O Punir os Pobres, a gestão a gestão da pobreza, né? Ele faz uma atualização desse livro do Rush, que na minha modesta opinião tem um probleminha no último capítulo. O livro do Rush é uma epopeia, né? Porque o Rush era gay e era judeu. Então ele acaba se suicidando em 1950 na Inglaterra. A história dos críticos tem 3 suicídios, né? 2. Não, um fuzilamento, que é Pachucanes, e 2 suicídios, que é William Bonger, que se suicida quando os alemães entram em Amsterdã, escreve uma carta linda para o filho dele, falando da razão dele suicidar. Eu compreendo perfeitamente, apesar de que eu estou me sentindo muito bem, não estou afim de me suicidar, nada disso. Então, né, a gente pode construir pequenas felicidades nesse mundo ruim. E o Rush, né, que é um livro que se perdeu, é toda uma epopeia. Mas no último capítulo do livro dele, que é sobre o século XX, não foi escrito por ele, foi escrito por Kirchheimer, que é um grande intelectual. Mas ali contém um probleminha que vai afetar um pouco toda a criminologia crítica. Inclusive a criminologia crítica latino-americana que se produziu nos anos 70. Por quê? E até no livro do querido... Eu estou falando de nós, né? Estou fazendo autocrítica, embora nos anos 70 eu ainda não estivesse na criminologia. Mas o neoliberalismo ainda não tinha acontecido. Então, no último capítulo do livro do Rush, se vocês lerem, vocês vão ver que existe assim, como a prisão é construída, que ela produz valor no capitalismo pela apropriação dos trabalhos, do trabalho dos presos, como no século XX o trabalho dos presos deixa de ser, produzir aquela mais-valia, a projeção que se faz ali é que o sistema penal ia decair, né? E que ia caminhar muito mais na direção de probations, de penas alternativas. E por que isto não aconteceu, né? Por que ao contrário, o sistema penal se expandiu como nunca, os encarcerados... Por que, aí eu acho que o livro do Loic Wacquin atualiza, porque a mais-valia, o lucro da prisão, a funcionalidade da prisão no neoliberalismo vem pela gestão, aí o grande livro do Maurício Dieter, que é a maior crítica, a gestão atuarial, né? Tanto que a primeira coisa que o Trump falou, acabou a tolerância, porque aquilo é altamente lucrativo, o número de presos, é uma hospedagem, tem escândalos nos Estados Unidos até de juízes que têm uma relação com empresários que aumentam o encarceramento e as penas. Teve um grande escândalo lá com relação a jovens, e ganha ali um dinheirinho da lucratividade também, ganha uma abinha ali daquela. Então, mudou o sistema, o capitalismo, né? É o fim
Essa criminologia crítica norte-americana, estadunidense, ela é a criminologia da construção do Estado social norte-americano. Esta, norte-americana não, estadunidense, que o México é a América do Norte e o Canadá também, né? Então...